O que é a salvação? A salvação ela vem através de Cristo, certo? Creio em Cristo e estou salvo. Aí você não me fez a pergunta, mas e quem morreu antes de Cristo? Porque teve toda uma humanidade antes de Cristo, certo? E quem morreu antes de Cristo? A Bíblia resolve isso. A Bíblia diz que quando Cristo veio, ele desce até as profundezas do Hades, da morte, que é o inferno, e ainda ele mesmo conta uma parábola. Porque quando Cristo fala, está falado. Vou contar uma parábola. Havia o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro, né? O rico era um homem que esbanjava os seus prazeres, o seu dinheiro, e ele tinha um empregado chamado Lázaro que dormia na porta dele. Comia das migalhas, era, né, uma pessoa humilde ali. Um escravo, talvez. Os dois morreram. Um foi para o lugar de tormento e o outro foi para o seio de Abraão. Então Jesus está descrevendo a morte. Um lugar dos justos e dos injustos. E aí diz que o rico, nessa morte, diz, ele enxerga Abraão lá do outro lado. Pai Abraão. Né? Por que a linguagem de Abraão? Porque é de quem viria a salvação. Aquele lá que está ali, ele é meu empregado. Ele está aí no lugar de conforto. Manda ele para cá me servir, me trazer água. Aí o Abraão fala, né? A figura de Cristo. Não tem como passar daqui para lá e de cá para lá, né? Porque há um abismo entre esses dois lugares. Você teve a sua vida e a sua oportunidade de vir para cá. Você foi injusto. E o Abraão e o Lázaro, ele foi justo, ele está aqui. Está no lugar de conforto. E aí ele fala assim, então manda, eu sei que eu sou injusto, manda o Lázaro de volta para o mundo dos vivos para que pregue para os meus parentes, para que eles não venham para cá. E o Abraão fala, né? Jesus contando, não, lá eles têm as leis e os profetas, eles têm quem os ensine. E aí a Bíblia complementa isso, né? Que há essa dinâmica hoje, que havia essa dinâmica na morte, um lugar de injustos e justos, mas na morte, certo? O que a gente conhece como o inferno. Quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que ele desce até as profundezas dessa morte e toma a chave da morte para si. Ele passa a dizer assim, eu sou o Senhor da morte, eu que mando na parada agora. Eu quem decido, quem vai para o lugar de tormento, quem vai para o lugar de descanso. E a Bíblia conta que ele leva cativo o cativeiro. Ele pega os considerados justos e diz, toda justiça até agora, ela foi baseada em que haveria um recompensador da justiça. Não há bondade que não venha do Pai. E aí a Bíblia diz que ele prega aos espíritos em prisão, aos espíritos que estavam presos na morte, certo? E leva cativo o cativeiro. Ele pega esses que estavam no lugar de descanso, de refrigério, e leva para o paraíso. Então, assim, Jesus ele resolveu a morte para trás, entende? E ele diz, a Bíblia diz em uma outra passagem, que ele pregou aos espíritos que eram rebeldes desde a época de Noé, ou seja, desde o princípio. Jesus ele foi lá na morte, num lugar atemporal e disse, eu sou o Cristo. Pedro, ele pregou e salvou todo mundo lá? Não sei. Mas Jesus ele tem um propósito de salvar. Então ele não chegou lá na morte e zombou. Se lascaram, né? Não creram, vão ficar... Não, quando Jesus chega num lugar, ele chega para transformar. Então, eu acredito, há um entendimento que ele resolveu a morte para trás dele. E para frente dele, a mensagem é pregada. Quem crê em mim, eu levo, eu salvo. Certo? Então, é um entendimento que todo aquele que morre com Cristo hoje, ele vai para o paraíso, e todo aquele que morre sem Cristo continua indo para esse lugar de tormento. Quando Jesus voltar, né, para restaurar a terra, os mortos em Cristo ressuscitarão e, na ocasião do término do milênio, os mortos sem Cristo ressuscitarão para a condenação, mas é Deus que vai tratar com eles. Eu nem lembro da pergunta mais. Mas tá bom. Então é uma boa história. Era sobre as crianças, né? E as crianças. A Bíblia diz que Jesus, né, quando ele está pregando lá, e aí vem as criancinhas e tal, e os apóstolos, não deixa esses meninos chegar aqui não, vem os catarrentos aí atrapalhar. E Jesus, chama aqui, deixe vir a mim os pequeninos, pois
delas, das crianças, é o reino dos céus. E se vocês quiserem alcançar o reino dos céus, sejam puros como as crianças são. Pedro, eu creio num período de inocência. E inocência é pureza. Tanto é que na lei judaica, a criança ela deixa de ser inocente, passa pelo bar mitzvah, né? E passa a ser homem, ok? Aí ele vai ser doutrinado e tal. A cultura cristã, né, principalmente a evangélica, ela batiza as pessoas quando ela tem a consciência de que Cristo fez por elas, entende? Então não se batiza crianças na cultura cristã evangélica, né? Protestante em si. Porque a criança é inocente. E Cristo diz que a criança inocente já herda o reino dos céus, certo? Então seria como assim uma suspensão dessa condenação. É assim ou não é? Não sei. Mas Cristo falou que das crianças é o reino dos céus. E quanto mais inocente, quanto mais puro a gente viver nessa terra, mais nós seremos recompensados no reino dos céus. Ou seja, tentem ser como crianças, porque elas já têm a recompensa. Vocês é que precisam se esforçar para receber o reino dos céus. Então, para mim, criança que morre com a inocência, morre salva. E aí pode dar muita polêmica também, mas o Deus é justo, né? Não é para botar medo. Cristo ele vem para salvar, entende? Sim. Bora lá. A Claudiane Fiorino fala o seguinte... Pergunta, na verdade, o que é preciso para ser salvo e para reinar com Cristo? As pessoas não batizadas alcançarão a salvação? O que é preciso ser salvo, certo? É crer que Cristo morreu, fez esse sacrifício pela humanidade. A humanidade caiu por uma pessoa. Eu não tenho culpa se Adão pecou, mas a gente nasceu condenado. Eu nasci condenado. E Cristo vem para restaurar isso. Eu creio que Cristo me salvou. Pronto. E isso é suficiente. Eu não tenho condição da minha salvação. O Espírito vem e me habita. E o para reinar, eu tenho que deixar esse Espírito que habitou em mim dirigir a minha vida. Aí é uma questão de caráter. A Bíblia diz que o fruto do Espírito ele vem e cresce em nós. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, paciência. Quanto mais eu deixo o caráter de Cristo me tratar, quanto mais eu nego de mim, não é coisa nada, é caráter. Quanto mais o caráter de Cristo me trata, maior será a minha recompensa no reino. A salvação ela é de graça, é por crer. Agora, o reinar é o quanto eu fui tratado aqui, o quanto eu vivi uma vida de amar ao meu próximo como a mim mesmo e Deus acima de todas as coisas, isso definirá a minha recompensa. Obra não salva, a obra define reino. E a outra pergunta é se quem não batizou. O batismo é uma confissão pública, certo? Quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. A Bíblia conta, né, que na ocasião da morte de Cristo, 2 ladrões foram crucificados, porque era uma condenação, né? E tinha 2 ladrões lá. Eles eram dignos daquela morte porque eram ladrões. De repente, um deles tem um lampejo e diz, gente, eu tô aqui crucificado porque eu mereço, mas esse daí é o Filho de Deus? E Jesus, eu mereço morrer, mas quando, me salva, me leva contigo no teu reino. E o outro, a Bíblia diz que o outro ladrão começa a zombar. Ah, se tu é o Cristo, desce daí, salva-te. E sabe que salvador nada, é sem vergonha igual. E Jesus olha para aquele ladrão, que até aquele momento era ladrão, era sem vergonha. Aquele cara não batizou, aquele cara não fez escola bíblica, não fez primeira comunhão, aquele cara ele não fez nada. Ele não tem uma vida de obra, de religiosidade, nada. Mas Jesus olha para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele não teve tempo de cumprir requisitos. Papito, é bom que cumpramos os requisitos. Mas ele foi salvo simplesmente por crer. E quando Jesus, a história do batismo, né?
Quando Jesus ele está caminhando na terra, no começo do seu ministério, João Batista diz, olha ali, eu estou batizando, dizendo para vocês, olha, arrependam-se porque o Salvador está aí, vem aqui, porque quando ele chegar vocês vão reconhecê-lo. Quando Jesus vem, João Batista fala, olha ali o Cordeiro de Deus. E Jesus fala, João Batista, me batiza. E João Batista fala, mas por que você é o Salvador? Eu não posso te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus fala, não, mas eu vim cumprir, né? Eu vim dar o exemplo. Então, quando a gente se batiza, a gente está confessando para o mundo, certo? Para a humanidade, para o mundo físico, para a sociedade civil e para o mundo espiritual. Eu sou de Cristo agora. Percebam em mim que agora eu sou uma pessoa salva e que daqui por diante eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. Mas se uma pessoa, como o ladrão da cruz, morreu sem se batizar, e pelo simples fato de crer, ele foi salvo. Ele vai reinar no milênio? Ele vai ter uma grande recompensa? Provavelmente não. Não deu tempo. Certo? Nem batizar, que é o mínimo, ele fez. Mas ele foi salvo simplesmente pelo fato de crer na obra de Cristo. E é o suficiente, né?